Fala, moçada linda do YouTube! Tudo bem? Professora Tati aqui, professora de redação. Tudo bem com vocês? Estão curtindo as nossas aulas Enem Power com tudo, fazendo com que você estude aí da sua casa. Bacana demais, não é verdade? Pois é, eu tô aqui hoje para falar sobre redação e adivinhe, hoje nós vamos começar uma maratona de temas. É claro, sabe por quê? Nós já falamos a respeito de uma estrutura de redação, já falamos sobre as competências, chegou a hora de falar sobre tema. Vamos colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu em todas as aulas? O quê? Você não assistiu às aulas ainda? Está perdendo tempo. Vai lá, corre lá no canal, veja todos os vídeos, eles estão sequenciais. Eu tenho certeza que depois que você assistir esses vídeos e chegar nessa aula de hoje para fazer sobre o tema, não vai ter erro, você nunca mais vai ter problema de redação. Quer saber sobre qual tema que nós vamos falar hoje? Então não saia daí, assista esse vídeo até o final e fique comigo, que eu tenho certeza que eu vou te ajudar bastante em relação a desenvolver um bom tema. Então, fica aí com vocês, Enem Power! Fala, galera! Sabia que vocês não iam me abandonar. Sabe por quê? Porque hoje é dia de tema aqui no Dasclos. Isso mesmo, hoje nós vamos falar de temas para redação. Eu sempre falo aqui nas aulas que é o seguinte, que a gente não pode ficar preso à questão de temas, que a gente tem que saber escrever sobre qualquer tema. Legal, mas sabe como que a gente escreve sobre qualquer tema? Escrevendo sobre diferentes tipos de tema. Porque a partir do momento que a gente começa a escrever uma vez por semana, pelo menos, tá certo, moçada? Fica a dica aí para vocês. Se a gente fazer uma vez por semana um tema diferente do outro, automaticamente, até chegar no Enem, nós vamos aumentando o nosso repertório de conhecimento, nós vamos adquirindo conhecimento e quando a gente chegar no dia da prova, você pode ter certeza que você vai conseguir desenvolver o seu texto. Tudo bem? Aqui nos Dasclos, não sei se vocês já perceberam, mas nós também estamos tendo aulas de atualidade. Estas aulas de atualidade, elas são o quê? Essenciais, importantíssima, indispensáveis para que você escreva sobre qualquer tipo de tema, certo? Hoje nós vamos começar a falar de um tema que, no meu ponto de vista, é um tema que ele vai abrir portas para outros tipos de temas também. Nós vamos começar hoje a falar sobre esse tema, vou ensinar a vocês como que a gente começa a desenvolver um texto por meio do tema, o que a gente precisa pensar. Sempre tentando pegar um gancho em relação às aulas de atualidade, certo? Por isso que é muito importante que vocês acompanhem o nosso canal, porque uma aula sempre vai depender da outra, certo? Olha que legal que o tema que eu escolhi para vocês hoje. Hoje nós vamos falar a respeito do tema a crise de idade em função de um relógio biológico. Nós vamos começar a falar desse tema e vamos tentar puxar algumas possibilidades para desenvolver esse tema. Gente, seguinte, sempre que vocês forem escrever sobre qualquer tipo de tema, é importante que vocês puxem da mente de vocês, que vocês puxem do conhecimento de vocês, tudo que vocês imaginarem a respeito desse tema. É muito importante que vocês montem um esqueleto de um texto. O que é isso, Tati? O que é um esqueleto de um texto? Um esqueleto de um texto, gente, é justamente quando você começa a pensar em várias possibilidades a respeito daquele tema, quando você, digamos o seguinte, você começa a pontuar algumas questões importantes para o texto e você depois vai só selecionar. Lembra que eu disse para vocês em uma das aulas de redação aqui do canal que toda vez que a gente bater o olho num tema, a primeira coisa que a gente precisa observar nele, qual é a palavra-chave e quais são as palavras distratoras. Não assistiu sobre essa aula? Tá perdendo tempo, hein? Então vai lá, pega as aulas do canal, assistam todas as aulas que você vai entender exatamente o que eu tô falando. Ah, e outra coisa, a proposta de hoje, gente, está aqui na descrição. Então lá tem os textos de apoio, que é importantíssimo você ler, não tem como fazer redação sem ler o texto de apoio. Hoje a gente não vai ler o texto de apoio, porque hoje a dinâmica da aula vai ser justamente ensinar vocês como que a gente vai pensando, mas em outras aulas de tema a gente vai ler os textos e tudo mais, vamos fazendo sempre aula diferente, tá? Aguenta aí. Mas é o seguinte, veja bem, quando eu pego esse tema, que tem lá, a crise de idade em função de um relógio biológico, qual que é a
palavra ou as palavras que mais te chamam a atenção? Vou dar um tempinho para você pensar. Pensou? Eu também penso igual a você, certo? Quando a gente bate aqui, o que a gente percebe que aquela palavra que chama atenção, se hoje fosse o Enem e você saísse, alguém ia perguntar assim para você, e aí, Tati, qual foi o tema da redação do Enem 2020? Nossa, você nem acredita, fala que saiu sobre crise de idade. Crise de idade, exatamente. Crise de idade é o que nós vamos chamar de palavra-chave. Ou seja, o foco do meu texto é falar sobre isso. Antes da gente pensar nas palavras distratoras, deixa eu pegar aqui um pincelzinho de outra cor, vamos pensar o seguinte, vamos tentar identificar a significação dessas palavras? Crise. Quando a gente pensa nessa palavra, o que é crise? Crise é algo ruim? Crise é algo bom? Crise lembra o quê? Crise lembra alguma questão de problema. Vamos pôr um problema? Vamos pensar o seguinte, ó. Vamos pensar que crise lembra alguma coisa a respeito de problema. E problema precisa ser resolvido. A gente tem a crise econômica, a gente tem crise de relacionamento, a gente tem crise o tempo todo. Crise lembra problema. Só que aqui esse problema, ele está relacionado à questão da idade. Você aí, você já entrou na sua crise de idade? Já parou para pensar? Será que a crise de idade, ela acontece só quando as pessoas estão ficando mais velhas, elas estão saindo da vida adulta para entrar na velhice? Será que é só esse momento? Será que a crise de idade ela acontece mais com os homens, mais com as mulheres? Quem a crise pega mais? Já parou para pensar nisso? O que é uma crise de idade? Primeiro, gente, quando a gente pensa em crise de idade, eu diria o seguinte, que a crise de idade ela pode acontecer em vários momentos da nossa vida. A gente tem uma crise de idade que, ó, é sufoco, principalmente para duas pessoinhas chamadas pai e mãe. Estes sofrem, gente, quando o bendito entra na bendita adolescência. Vocês já perceberam que quando a criança entra na adolescência, o trabalho que é, a crise que é, ele é muito novo para fazer certas coisas, ele é muito velho para fazer outras, começa a aparecer espinha no rosto, porque tem uma questão biológica, ele começa a se modificar, os meninos normalmente começam a mudar de voz, as meninas começam a pensar em várias possibilidades, já acreditam que são adultas, mas mesmo assim os pais não deixam sair de casa e aí é loucura total. Percebe o que é crise de idade? Nós temos uma crise de idade que os especialistas dizem que acontece mais ou menos quando você chega nos 30 anos. Quando você chega nos 30, você começa a perceber que o seu organismo, ele não reage mais como ele reagia aos 20. Antes, você comia, você fazia isso, você emagrecia com facilidade, estava tudo certo. Chegou nos 30, parece que o relógio para. As coisas começam a ficar mais lentas. Os problemas de saúde, de repente, começam a aparecer. E aí muitas pessoas entram em crise. E essa crise, ela pode render aí consequências muito negativas, principalmente no âmbito psicológico. Né? As pessoas às vezes começam a ficar depressivas e tudo mais. Nós temos também a crise de idade, quando, digamos, a pessoa chega aos 50 e de repente é um momento que ela olha para trás e fala assim, o que é minha vida? Eu não sou feliz, eu não fiz nada do que eu quis, olha o meu trabalho, olha a minha vida. Então perceba que nós vamos ter vários momentos da nossa vida baseado em crise. Na proposta que eu deixei para vocês hoje, eu deixei um vídeo, uma indicação de vídeo, de uma reportagem bacanérrima falando sobre isso. Eu quero que vocês assistam esse vídeo, que vai ajudar muito vocês a criarem repertório. Então veja, olha quantas coisas eu fiquei aqui, ó, fiquei 9 minutos praticamente com vocês, falando apenas sobre a crise de idade. E eu não posso esquecer que esse tema tem as palavras distratoras, que é, né, aqui, tudo bem, em função de um relógio biológico. Ô, Dedé, ajuda a gente aí. O que é isso, relógio biológico?
O Dedé, nas aulas dele, com certeza já falou isso para vocês. Nós somos seres humanos, nós somos seres vivos, nós somos como as plantas. A gente nasce, cresce e morre. Não é assim? As flores são assim, os animais são assim, todo ser vivo é assim. Nós temos um fator que se chama um fator biológico. Nós modificamos. As crianças ficam adolescentes, os adolescentes viram jovens, que viram adultos, que viram velhos. As rugas vão aparecer, os cabelos brancos vão surgir. Isso é normal. Isso acontece. Mas e aí? Quando eu falo, então, dessa crise de idade em função de um relógio biológico, será que esse tema ele está me propondo uma discussão que as pessoas não têm aceitado aquilo que é natural à vida? Dedé, ajuda a gente aí. É isso? As pessoas não estão aceitando esse fator real? Esse fator biológico que vai acontecer comigo, vai acontecer com você e acontece com todo mundo? Como que está sendo isso? E por que que essa crise biológica ela tem acontecido de uma forma tão consistente? Tem alguma coisa que modificou ou ela sempre existiu? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando a gente fala de tema, a gente precisa fazer esse questionamento. Tati, mas você é louca? Você acha que eu vou ter esse tempo a ficar pensando e questionando? Vai ter esse tempo. Porque aqui a gente está conversando, a gente está batendo papo. Mas ali na hora do Enem, essas perguntas, esses questionamentos, eles vão aparecer de uma forma tão natural que você vai aprender a fazer essa seleção. Aqui no Dasclo, outro dia, professor Pedro e professor Saulinho, eles falaram sobre a questão do idoso, do envelhecimento e tudo mais. Não falaram sobre isso na aula de atualidade? Então, eu coloquei aqui a questão da expectativa de vida, que os dois professores aqui, eles falaram, assistam essa aula. Percebam nessa aula o que eles estão falando. Lá, eu assisti a aula, e lá eu percebi que eles falaram o seguinte, que nós estamos vivendo numa sociedade que ela tem ficado cada vez mais velha. Ou seja, nós vamos chegar num tempo no nosso país que nós vamos ter mais pessoas idosas do que pessoas jovens. Pelo que eles disseram lá, hoje a gente vive numa sociedade que nós temos mais adultos, né? Que é aquela turma, digamos assim, que ela está ativa, que ela está trabalhando. Mas vai chegar um ponto que nós vamos ter mais pessoas aposentadas. Por que isso tem acontecido, Tati? Segundo os professores, que eu aprendi na aula deles, isso tem acontecido justamente porque nós estamos tendo melhorias na saúde. Olha que bacana, então isso é legal, isso é positivo? Exatamente. Só que o que acontece? Com essa expectativa de vida que tem acontecido, sabe o que tem acontecido também? As pessoas querem ficar jovenzinhas eternas. As pessoas querem ter um rosto lindo, limpinho, sem rugas, lisinho, a vida toda. Só que tem um fator biológico que ele está lá. Ó, minha filha, o tempo passa para todo mundo. E aí a gente começa a perceber alguns pontos. Veja aqui algumas palavras que eu coloquei aqui e que eu quero que você perceba. Então, essa questão da crise de idade, em função de um relógio biológico, ela tem a ver com saúde. Ou seja, na medida que a saúde melhora, automaticamente nós vivemos mais. E isso tem se tornado normal. Só que, se nós temos vivido mais por conta dessa saúde, nós também estamos querendo uma juventude eterna, que esse fator biológico não permite. Esse fator biológico não permite que sejamos jovens para sempre. Nós temos que passar por essa fase, uma fase natural da vida, certo? Eu coloquei aqui também que nós temos uma palavra que ela representa muito esse tema, que é a relação do que nós chamamos de padrão de beleza. Vamos pensar o seguinte, com o advento da internet, com a questão das redes sociais, o que a gente tem percebido? Nós temos muitas vezes uma falsa imagem ali, até porque nós temos os filtros, certo? Quem nunca tirou uma foto sem filtro? Para mostrar que de fato você está sem filtro. Por quê? Hoje, nas redes sociais, o Instagram, o Facebook, enfim, eles te dão possibilidade de você colocar até maquiagem se você não está maquiada. Eles te dão a oportunidade de melhorar aquilo que para você não está legal. Só que nem todo mundo olha para aquela foto sua que está perfeita
e acredita que aquilo de fato é você. Muitas vezes por detrás daquela foto tem uma pessoa que acabou de acordar, que está com ruga, que está com problemas. Mas naquele momento ali, ela parece perfeita. E muitas vezes as pessoas olham naquelas fotos e querem se tornar aquelas fotos de outdoor. Querem se tornar aquelas fotos que você olha e, de acordo com o padrão de beleza pré-estabelecido pela sociedade, é perfeito. Mas essa perfeição, ela não existe. E aí a pessoa coloca lá, né? Tem até uma brincadeira agora. Quantos anos você tem? Aí a pessoa põe lá, 40. Fala, não, a sua idade, 40. Não, a sua... Ou seja, a pessoa não aparenta ter 40 anos. E isso é real também. Na aula dos meninos, eles falaram que essa tendência também das pessoas não aparentarem ter a idade que tem é normal. Também isso vai acontecer. Só que não é para sempre, certo? E aí que está o problema. Que é quando você não consegue lidar com aquele fator, você não consegue lidar com as rugas, você não consegue lidar com aquelas mudanças, com a metamorfose normal da sua vida, o que acontece? As pessoas adoecem, as pessoas ficam tristes, as pessoas começam a buscar mecanismos muitas vezes perigosos de estética. Nós vimos aí, outro dia, a questão das pessoas que colocam silicone sem ser em hospitais, em clínicas clandestinas. Mas por que elas colocam? Porque elas querem ficar bonitas, porém, para colocar um silicone e tudo mais tem um alto custo. Então, eles acabam indo nas clínicas clandestinas porque tem um preço menor, só que não tem segurança. Tanto que a gente viu que muitas pessoas chegam a morrer por conta disso. É sério. Mas por quê? Porque a pessoa quer ficar jovem. Eu coloquei aqui que nós temos também essa questão de crise de idade em relação ao fator de objetivo de vida. Antes, se a gente for pensar, os filhos saíam de casa para casar e tudo mais. Eu não sei se vocês têm percebido, mas hoje os filhos têm ficado mais tempo em casa. Então, às vezes, tem lá uma pessoa, tem 30 anos e mora com meus pais. Mora com seus pais ainda assim? Moro. Isso tem ficado cada vez mais normal. Muitas vezes a pessoa está com 30 anos, mas ainda não está no emprego que gostaria, ainda está estudando, ainda está construindo sonhos, não é casada, não tem filhos. E, de repente, as pessoas... Olha aqui o que eu coloquei aqui. A sociedade, certo? Essa danadona aqui, ó. A sociedade começa a cobrar. Você tem que se formar, você tem que ter um emprego, você tem que ter filhos. Enfim, você tem. Caso você não tenha aquilo que a sociedade te cobra, a crise ela começa. Nós temos uma questão do emprego. Será que quando você chegar, não sei, lá com seus 50 anos, você vai lá para trás e falar assim, ó, eu escolhi a minha profissão certa, era exatamente isso que eu queria fazer, ou eu sou uma pessoa totalmente infeliz? Dá tempo de voltar atrás? E aí a pessoa entra em conflito com ela. Nós temos essa questão que eu acabei de falar em relação a essas cobranças da sociedade, né? Se você não namora, tem que namorar. Se você namora, tem que casar. Se você casou, tem que ter filho. Ou seja, uma cobrança diária, certo? Ou seja, veja quantos pontos importantes eu falei aqui para vocês agora. Eu poderia ficar aqui, gente, falando muito tempo. Mas é esse processo que eu quero que vocês façam. Perceba que eu joguei palavras aqui, que é justamente jogando essas palavras que você precisa se organizar e pensar como que você vai construir o seu texto a partir desse tema. Agora é com você. Você vai, aqui na descrição, fazer o download dos textos de apoio a respeito desse tema, da proposta de redação que eu estou propondo para vocês. Você vai tentar encaixar todas essas ideias. Talvez você tenha ideias diferentes da minha. Aqui eu dei, ó, um pedacinho para vocês. Aqui eu tentei mostrar para vocês como que vocês têm que trabalhar com o tema. Pense que vocês podem falar de várias coisas em relação. Eu tentei aqui para vocês explicar o que significa esse tema, como que você decifra um tema. Agora é com você. Você vai utilizar todas as aulas que vocês viram aqui no canal de redação para que você possa
montar o seu texto. Esse é o meu desafio para vocês. Agora é com vocês. Vocês vão criar o texto de vocês. Vocês vão desenvolver um tema cujo nós temos a crise de idade em função de um relógio biológico, certo? Ou seja, o que quer dizer isso? Você vai trazer um texto dissertativo e argumentativo que fale a respeito disso. Gostou desse tema? Gostaria que eu te falasse um pouquinho mais? Então deixa aqui nos comentários. Tá com dúvida? Tá precisando mostrar a sua redação? Bota aqui no comentário também. Eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar a construir esse texto, eu posso dar uma olhada na sua redação. Isso mesmo, você pode me mandar a sua redação, eu posso dar uma olhada, ver se está certo, o que você precisa melhorar. Tudo bem? Então, gente, vocês não podem perder essa oportunidade. Gostaram dessa aula? Fica aí que vai ter outras aulas a respeito de tema. A gente vai trabalhar muito com temas, vamos trabalhar com dinâmicas diferentes para desenvolver um texto. Esse é o nosso primeiro tema do canal, mas depois desse vai vir um monte. Tudo bem? Deu para entender? Então, gente, ajuda a Tati aí. Deixa aquele like, deixa o seu comentário, compartilhe, se inscreva no canal, certo? Eu vou ficando por aqui. Espero que você não esteja entrando nessa questão de crise de idade. Um beijo para vocês, gente, e até mais. Tchau para vocês!